que eu era do partido. Como é viver num país comunista? Como é a comida da China? A polícia fica te vigiando? Próxima. Como é que é a sua comunicação aqui com os chineses? Porque é um problema aqui na China geral, de todo mundo, agora me lembrei de outro, é a... Olá, pessoal! Olá. Então, hoje a gente está no shopping e vamos mostrar aqui primeiro a nossa comida, né, e o café. Essa daqui é a minha tortinha de nozes, né? Isso. Maravilhosa. E o meu cafezinho, Latte. um latte. E aqui? Aqui nós temos a torta de limão da Cecília e o cafezinho dela, flat white. E já faz mais de um ano, né? 1 ano e meio? 1 ano e meio, mais ou menos. Que a gente tá na China. E eu gostaria de saber como é que está sendo essa experiência para o Lucas, como um brasileiro, morando num país comunista. Exatamente. Então, hoje o vídeo vai ser uma entrevista para o Lucas, né? Todo bonitão hoje, tá? Vamos começar? Vamos começar. Então, a primeira pergunta é, exatamente como eu falei, né? Como é viver num país comunista? Então, é engraçado, né? Eu não vejo nada de comunista, assim, não vejo nenhuma diferença na vida de uma pessoa, né, que não está ligada ao governo, obviamente. Na vida de uma pessoa normal, um cidadão comum, não vejo nenhuma diferença de ser comunista ou não comunista, digamos assim. Minha vida normal, vou pro meu trabalho, volto, faço o que eu quiser, eu não vejo nenhuma proibição, né, na parte, por eu ser estrangeiro, ou até, eu também não vejo nenhuma proibição na tua parte, né, de ser chinês. É uma vida normal, não tem diferença comunismo, não comunismo. Isso aí é algo que não interfere na nossa vida, sabe? Quero falar uma coisa, que eu era do partido, né? Assim, quando eu tava na escola, tipo, eu era, tipo, pré-membro do partido. Mas depois eu não pedi para entrar oficialmente no partido, nem pedi para sair. Aí, quando um chinês tem mais de 28 anos, ele sai automaticamente do partido. Então, agora eu não sou mais do partido. Tu era uma espiã do partido no Brasil, então? Tu tava roubando brasileiros pra China, é isso? Talentos, né? A gente tem que trazer para o nosso país. Agora tudo faz sentido. Então, mas eu acho, me corrija se eu estiver errado, mas todo mundo faz parte, todo chinês é do partido, né? Sim. Assim, não oficialmente do partido, mas mas ele sempre recebeu iniciado. essa educação, né? E aí depois ele decide se ele quer continuar essa carreira política, digamos assim, né? Isso. Ou não. Bom, mas enfim, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Dá um assunto bem interessante. Então, viver num país comunista, tranquilo. O que eu, quando era brasileiro meio burro, né, recebia de informação da China é que a China era comunista, que aqui todo mundo sofria, aqui todo mundo veste azul, é pobreza, tu não pode fazer um monte de coisa, os chineses não podiam fazer muitas coisas. Isso era o que eu, como brasileiro, recebia de informação. E quando eu vim a primeira vez em 2016, eu imaginava que era um pouco assim, né? Uma coisa meio pobreza, uma coisa meio limitante, um monte de coisa que tu não pode fazer, mas na verdade é muito tranquilo aqui, sabe? Não existe essa proibição, essas coisas. Claro, todo país existe as leis, né? Mas não existe nenhuma proibição por ser comunista, sabe? E a China era muito pobre? Não, pelo menos, claro, eu tô falando de Pequim, né? Claro que existe pobreza na China, óbvio, mas é um outro tipo de pobreza do que eu conhecia no Brasil, né? É uma outra relação. E não tinha nenhum tipo de pobreza do que eu vi aqui, né? Muito pelo contrário, muita tecnologia, muito, como é que eu posso dizer, muitas oportunidades, sabe? E o pessoal, e as mudanças são muito rápidas, então muita riqueza eu vi aqui. E depois que tu conheceu a minha cidade, né, que é no interior, o que tu achou? Eu fiquei impressionado, porque na verdade é uma cidade super interior,
sei lá, deve ter quantos habitantes? 5 mil habitantes? 10 mil habitantes? Mais. Mais? 30 mil? 30 mil? Bom, uma cidade extremamente pequena, mas mesmo assim tem tudo que a pessoa precisa, né? Tem vida noturna mesmo assim, tem umas coisinhas que a pessoa pode fazer. Claro que não tem uma variedade de lojas e coisa e tal, mas é uma vida muito, muito boa. Porque normalmente a minha visão de interior do Brasil é o quê? É uma praça, meia dúzia de um mercadinho, uma escola e deu. E as pessoas ficam fazendo nada, digamos assim. E lá mesmo, sendo no interior, tem uma certa agitação, assim, sabe? Tem uma certa vida diferente. Bom, próxima pergunta. Como é a comida da China? É muito diferente? É ruim? É boa? É muito diferente. Então, eu me considero não ser muito nojento pra comida, né? Não sou muito chato pra comer. Mas tem coisas que eu sou chato, mas tem... Enfim, aqui na China é muito diferente comparado com o Brasil, por exemplo. Aqui não tem tanto queijo. E o queijo, quando tem, é doce, sabe? É caro, né? E é caro também. Por exemplo, tu quer fazer um pão. O pão, ele é caro. O queijo é caro. Presunto, manteiga é caríssima. O presunto também é caríssimo. Então, tu quer fazer um sanduíche, tu vai gastar vamos dizer, uns 60 reais pra te fazer um sanduíche pra ti. Claro, tu comprou um pão, vários pães, né? Várias fatias de pães, né? Mas o que tu gastaria, vamos supor, uns 30 reais no Brasil, aqui tu vai gastar tranquilamente uns 60. Comprando as coisas mais baratas. Sim. Né? Então, sanduíche, que é uma coisa que eu no Brasil eu comia bastante. Torrada, né? Queijo, pão de queijo. Aqui é caríssimo. Então, se a pessoa quiser pão de queijo, ela tem que fazer em casa. E aí, achar os ingredientes é muito difícil. Às vezes não tem as coisas que tu quer, então tem que fazer uma adaptação, tem que procurar. E então, o brasileiro que vem pra cá querendo comer comida igual a do Brasil, vai passar dificuldade, porque aqui não tem. E as casas também não tem fornos, né? Não tem forno, então normalmente no Brasil, minha mãe, né, fazia muitas coisas assadas. E aqui, se eu quiser fazer alguma coisa assada, eu não tenho forno em casa, tenho que comprar. E o forno não é grande, é tudo forno pequeno. Se eu quiser comprar um forno grande, eu tenho que mudar de casa, porque a nossa cozinha não cabe um forno, não cabe um forno grande. Então, é muito diferente. A comida aqui é muito diferente, tem muita massa, eles fazem muita massa, só que a massa é boa porque é fresca. Isso é uma coisa diferente. E enfim, é muita sopa também, né? Bem diferente. Tem intestinos de animais, como é que é? Tem uma palavra específica para isso, agora esqueci o nome. É as partes internas, né, dos animais. Os chineses, eles comem tudo. Comem a pata, comem a cabeça, comem a asa, pescoço. Língua. O que no Brasil o pessoal também come, mas não tanto que nem aqui. Então quando eu primeiro vi isso, eu fiquei meio que, não em choque, né, mas não tô acostumado a comer. Então aos pouquinhos eu vou indo, né. Mas tem uma coisa que eu não gosto muito, que é o intestino. Né? Intestino, eu não gosto muito da textura, sabe? Se ele for frito, eu até como. Ele é mais durinho, mais bom de comer. Se ele é todo molengão, assim, com aquela aparência... Difícil de mastigar, né? Com aquela aparência de intestino mesmo, às vezes não desce, sabe? Bom, e sua alimentação mudou depois de se mudar para a China? Com certeza, porque que nem eu falei. Tem aquele ditado, né? Quando em Roma, faça que nem os romanos. Então eu tive que adaptar, porque se eu for me alimentar igual no Brasil, eu vou gastar todo o meu salário só em comida, né? E então eu tive que me adaptar e também quem faz comida aqui na China sou eu, né? Exatamente, quem faz comida... O Lucas tem que comer o que eu faço. Exatamente. Que é sempre comida chinesa. Eu faço de vez em quando um arroz com feijão, um arroz com galinha, né? Mas a Cecília é quem cozinha 99,9% das vezes. Então aqui a gente come mais arroz puro, sem alho, sem fritar, né? Carne, a gente come mais carne de porco, tipo costela ou barriga de porco.
asinha de galinha. A gente não come muita carne de boi, porque é mais cara. Que mais? A gente come bastante Vegetais, tem vegetais, bastante na comida. Couve chinesa. E a mãe necessita toda hora nos manda comida. Ganso, linguiça. Frutas. Sim. Uma coisa só falando de comida, eu percebo que é um pouquinho mais artesanal as coisas. Um pouco mais frescas, sabe? Comparando com os Estados Unidos, que é tudo muito industrializado. No Brasil também tem muita coisa fresca, mas aqui na China é mais fácil tu conseguir achar coisa fresca. Por exemplo, a vizinha da tua mãe faz linguiça, né? Ela faz linguiça, tu dá a carne pra ela e ela faz a linguiça. Então, tipo, massa, tu vai num restaurante, o cara tá fazendo a massa com farinha na tua frente, ele corta, joga na panela, tá pronto. Então é uma coisa muito fresca. Isso que eu queria dizer. Próxima. Como é que é? A polícia fica te vigiando? Então, porque aqui na China tem muita câmera e tu usa o teu celular pra tudo quanto é coisa, então toda hora eles sabem, se eles quisessem, né? Eles podem saber onde tu tá, pelas câmeras, pelos aplicativos que tu usa. E não, pessoal, a polícia não tá nem aí pra ti. A polícia nem sabe quem tu é. Mas não tem um policial que toda hora fica te ligando, que fica falando contigo? Como é que é? Conta a história. Então, quando eu cheguei na China, a gente foi lá pra cidade da Sicília, que é no interior, e lá eu fui o primeiro estrangeiro da cidade, eu acho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu fui o primeiro, pelo menos nesses últimos 20 anos. 20 anos, é. E o policial não sabia fazer o meu registro, tanto que a gente teve que ir umas 3, 4 vezes lá com ele. A gente teve que ir para outra delegacia também, maior, para eles se comunicarem, porque não estava dando certo na inscrição, né? Meu registro. Não estava dando certo o meu registro. Então foi bem complicadinho. E aí toda hora, não toda hora, mas de vez em quando ele me liga para saber onde é que eu tô, se eu fiz o meu registro, sabe? E na verdade não precisa, mas eu acho que ele não sabe muito bem como fazer as coisas, então ele tá preocupado. Mas não precisa. E outra coisa é que ele gosta de mim também. Ele gosta de jogar bola comigo, me levou pra jantar uma vez, ficou bêbado, coisa e tal. Mas enfim, esse policial toda hora me liga. O resto é tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu percebo assim, uma coisa, minha experiência. No Brasil, às vezes a pessoa tem medo da polícia, né? E aqui na China é o contrário, as pessoas não têm medo nenhum da polícia, sabe? As pessoas vão na polícia, conversam, as pessoas, tipo, precisa de ajuda, vai na polícia, chama a polícia. É muito diferente a relação com a polícia e as pessoas aqui, sabe? E as polícias, elas fazem muita propaganda, tipo, aquela vez a gente viu a polícia arrecadando coisas para doação, se não me engano, lá em Harbin. E às vezes tu vê a polícia conscientizando as pessoas a não beber e dirigir. E o pessoal, a abordagem, eles são muito tranquilos. Eles não chegam na ignorância, na violência. É outro tipo de polícia, assim. Claro, é outra realidade que tem aqui na China, sabe? Então, não tô dizendo que a polícia no Brasil tá errada. Tô dizendo que a polícia no Brasil é conforme a realidade do Brasil. A polícia da China é conforme a realidade aqui. Sim. É isso. Próxima. Como é que é a sua comunicação aqui com os chineses? Horrível. Então, pessoal, o meu mandarim, ele é um mandarim, assim, básico, intermediário, digamos assim. Eu consigo me comunicar o suficiente para resolver as coisas. Tipo, eu consigo ir na polícia, eu consigo alugar, que nem eu aluguei sozinho o apartamento. Eu vi lá o apartamento, consigo fazer umas perguntas sobre algumas coisas. Só que assim, eu não consigo me aprofundar em certos assuntos, eu não consigo debater algum assunto, né? Eu consigo aquele básico. O que é isso? Como é que funciona? Onde é que eu tenho que ir? Quanto custa? Eu quero ir em tal lugar? Não gostei, quero trocar. Coisas assim do nosso dia a dia normal, eu consigo bem tranquilo. Suficiente. É o suficiente para me virar, sabe? Não tem nenhum problema. Só que, claro, eu gosto sempre também que a Cecília esteja junto comigo, porque às vezes eu gosto de saber alguns detalhes a mais que eu não vou conseguir me comunicar, sabe? Tipo, vamos supor assim,
qual é, falar alguma coisa de taxa, de porcentagem, uma coisa mais complicada, assim, sabe? É bom assistir estar junto comigo. Para assinar o contrato do aluguel, por exemplo. Apesar de eu ter entendido o que o corretor falou, eu gosto da Cecília estar junto comigo para ela realmente confirmar se eu estou certo ou se eu estou errado. Pra tu não cair no golpe, né? Não cair no golpe, exatamente. Mas eu consigo assim, me virar bem, né? Sem grandes problemas. E as pessoas gostam de conversar com o Lucas. Daí eles exageram, né? Sim. Aí eles começam a falar um monte de coisa que daí já passa o meu escopo de entendimento. Aí no Nordeste as pessoas perguntam, você é russo? E aqui em Pequim? Aqui também, eles perguntam se eu sou russo, se eu sou... americano? Estados Unidos, exatamente. Se eu sou dos Estados Unidos, se eu sou da Europa. O Brasil nunca passa na cabeça deles. Porque o Brasil é muito longe, né? Muito longe e eles acham que o Brasil todo mundo é negro, né? Sim. E também eu sou baixo, né? Eu tenho 1,69 m. Eu sou baixo, sou meio magro, assim. Então eles acham que os brasileiros são tudo meio grande, forte, negro. A nossa imagem, né, para brasileiro são os jogadores de futebol. Neymar, né, Pelé, Kaká. Exatamente. A minha experiência é que muita gente, eles, quando eu falo mandarim, eles tentam entender, sabe? Às vezes, claro, dependendo da pessoa, é difícil se comunicar mesmo. Mas pessoas jovens, 30 e poucos, 40, eles são bem receptivos, eles sabem falar bem mandarim, né? Então eu consigo uma conexão, porque eu falo mandarim padrão. Eu não sei falar dialeto, eu não sei falar outras coisas. E você tem uma relação boa com seus colegas de trabalho? Então, boa pergunta. No trabalho, como é que funciona? Na minha experiência, como estrangeiro, eu já tive 2 empregos, né, com chineses. Eles não falam muito comigo, eles falam só o básico. E eles são bem de boa, bem tranquilos. O chefe também, porque na minha visão, eles querem que me contratar, eles me dão a minha função ali, eu aceito o trabalho, e eu tenho que fazer o trabalho. O resto é, como é que eu digo, é bônus, digamos assim, sabe? Conseguir conversar, como é que eu posso dizer? Se tu faz o trabalho direito, eles nunca vão vir conversar contigo, coisas assim, sabe? Eles só fazem o seu trabalho e é isso. Tá, próxima. E outra coisa, no meu trabalho eu falo inglês, né? Então eu não uso muito mandarim. Então meus colegas de trabalho também falam inglês comigo. Então tem isso. Sei o quê? Trabalho? Quais as dificuldades? Tu já falou, né, do trabalho, né? E quais são as dificuldades até agora? Bom, então, sempre tem, né, os desafios, né? Viver aqui, né, na China e tal. Bom, a gente largou o Brasil, né? Eu tinha lá meus pais, né? Eu morava junto com meus pais, então tinha uma certa segurança, né? E agora não temos mais, né, essa segurança. Temos a segurança dos pais da Cecília, né? Mas os problemas aqui, eu acho que é com documentação. Esse é o principal problema aqui com o estrangeiro. Porque sempre precisa de um monte de documento, e aí às vezes tu vai no lugar levar os documentos e a pessoa que te atende não sabe se aquele documento é o correto, ou ele te diz que o documento não está certo, mas também não te explica qual é o documento certo. E aí tem que perguntar para o outro, que pergunta para o outro. Então é uma dor de cabeça e é um gasto de dinheiro. A pessoa que vai vir para a China, estrangeiro, se prepara que tu vai ter muita burocracia e vai gastar muito dinheiro. Porque tu vai pegar um documento e não vai ser aquele. E aí tu tem que pagar para pegar para fazer, para ir para outra cidade. Então vai gastar dinheiro e tempo. Então acho que essa é o maior problema. Tem pessoas que não vão gostar de ti, né? Tem pessoas que não vão querer falar contigo, porque o teu mandarim é horrível. E ela não vai ter paciência, não quer falar contigo. Deixa eu pensar, mais algum outro lugar? Bom, e também tem os outros problemas de viver aqui que são questões culturais, né? Por exemplo, eu acho que o chinês dirige muito mal. E eles estacionam em qualquer lugar, sabe? Então, às vezes, bloqueia a calçada. Atrapalha um pouco. Às vezes, tu tá andando de bicicleta, por exemplo, e tem uma pessoa, ele tá de motinho elétrica.
ele se mete na tua frente para daqui a 5 metros parar. Sabe, porque ele quer entrar à direita ou porque alguma outra coisa, ele para. Ou seja, por que ele passou de mim para parar? Sim. E isso não é uma coisa... de vez em... É sempre acontece isso, sabe? Então, existem alguns problemas, assim, algumas questões que eu acho meio... Não é um problema, super problema, né? Mas é uma maneira do chinês pensar que é diferente. E essa coisa de ter muita gente na China te incomoda um pouco? Incomoda bastante, eu acho. Me incomoda também. Porque assim, tu quer ir num lugar, é tudo lotado, sabe? E também como é muita gente, as coisas são tudo muito grandes. Sim. Então pra te caminhar no shopping, o shopping é gigantesco. Tu quer ir numa lojinha, tu não gasta 10 minutos. É meia hora. Porque é longe. Eu digo que me incomoda porque eu tô no processo de procurar um emprego, né? Ano que vem eu vou me formar. E daí, tipo, para essa vaga para ser funcionário público, né? Na China toda tem 4 vagas para os formados em português. Só que os alunos têm, sei lá quantos, 1.000, 2.000. Então, quando tem mais gente, mais competição, né? Então, por isso, muita gente quer morar fora da China, para ter uma vida mais tranquila, né? Poder aproveitar um pouco. Porque um problema aqui na China geral, de todo mundo, agora me lembrei de outro, é a folga. Todo mundo folga, não é todo mundo. Normalmente a pessoa folga sábado e domingo. Então, sábado e domingo é tudo lotado. É lotado. Outra coisa, todo mundo tem as férias, digamos, que é o feriado nacional e o feriado do Ano Novo. Sim. São 2 semanas, uma semana cada um desses feriados. Ou seja, toda a China vai viajar. Toda. Então, assim, é uma bagunça, é gente pra tudo quanto é lado. Sim. Qualquer lugar, qualquer trem, qualquer estação de trem, metrô, lotados. Então, só que assim, a pessoa não tem opção, né? Então, quem tem opção, ou vai antes, ou vai depois, né? Ou não sai de casa, que nem nós. Aí não tem opção mesmo, né? Então, é bem complicadinho, sabe? Mas são questões, né? Quando a gente vai num outro país, a gente tem que se adequar, né? E a última pergunta, você acha que... O que é isso? Vale a pena viver na China? Vale a pena viver na China? Não, gente. Olha as letras. Olha as letras, Lucas. Ai. Tá. Vale a pena? Eu acho que vale muito a pena. Porque aqui na China, eu sou professor, né? Minha formação é professor de inglês. Então, no Brasil, como certamente, né, a pessoa que está assistindo esse vídeo, você que está assistindo, você sabe qual é a condição do professor no Brasil. E aqui na China, eu tenho, além de professor, eu posso ser professor, mas eu posso ser outras coisas aqui também. E são muitas oportunidades. Tipo, se eu quiser achar emprego, não é difícil achar emprego. Porque aqui eles precisam de muitas pessoas. Só que, uma coisa importante, a pessoa tem que ter alguma coisa a oferecer, alguma habilidade. Formação, alguma habilidade pessoal. Né? Então, eu tenho, né? E aí eu consigo um emprego aqui, vamos dizer que fácil. Na China você tem que ter, no mínimo, graduação, né? Para poder conseguir um trabalho bom, assim, Exatamente. entre aspas. Então, para quem quiser vir para a China, trabalhar, né, tendo uma vida aqui, a nossa sugestão é ter, no mínimo, graduação. Ter graduação. E tu tem que ter algum diferencial. Tem que ver se tem emprego para ti na China. Isso. Sabe? Porque a China não é só ter graduação. Porque, por exemplo, vamos supor, engenharia. Tem muito engenheiro chinês. Tem que ter os certificados, né, que a gente não sabe dizer. E também melhor falar inglês. Exatamente. Aí por que eu vou contratar um estrangeiro? Tem um monte de chinês aqui. Então tu tem que ter pode ser engenheiro, mas tem que ter alguma coisa muito específica. Engenharia, sei lá, de rolamento, que só existe uma empresa que sabe fazer isso. Ou ter uma experiência muito específica, tipo, eu trabalhei na Vale. Exatamente. Aí para a China meu Airbus, Deus, né? sei lá, fazendo avião. Google. Então, pense bem antes de vir para a China. Mas vale a pena, porque assim, paga bem,
não vai ficar rico, não vai ser milionário, mas tu não vai só sobreviver. Tem uma boa qualidade de vida. Tu vai poder viajar. Não digo comprar uma casa, porque dependendo da cidade que tu tiver, tu não vai conseguir comprar casa. Verdade. Mas assim, tu vai ter uma qualidade de vida, tu vai poder viajar. Que nem nós aqui, a gente tá comendo uma coisinha gostosinha aqui, bebendo um cafezinho e vamos dar uma voltinha, podemos jantar, sabe? Dá pra ter um certo luxo que no Brasil é muito difícil, sabe? Só que, né, a gente se preparou, digamos assim, né? A gente não simplesmente conseguiu nossos empregos, né? No caso, a Cecília tá só estudando agora. Mas a gente não conseguiu essas coisas que a gente tem de graça, né? A gente estudou bastante, né, para conseguir chegar até aqui. Então, minha dica é, se você quer vir para a China, primeiro, estude inglês. Segundo, tem uma graduação. Sabe um pouco de mandarim. Estude um pouco de mandarim, né? Para não cair no escopo. Exatamente. E venha para cá, né? Estude, né? Que nem o que a China está precisando. E aí vai atrás disso. É isso? Mais alguma pergunta? Não, né? Não sei, acho que não. Não. Tá? Então é isso o vídeo de hoje? Então, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, né, que a gente possa talvez ajudar, a gente não, talvez, claro, nós vamos responder conforme a nossa perspectiva, né, conforme o nosso conhecimento, nossa vivência aqui. Sim. Se você a perguntar como é que é trabalhar com programação de computador, não sabemos. Exatamente, não sabemos. Mas qualquer outra dúvida que a gente souber, né, uma coisa mais simplesinha, que vocês tenham curiosidade, podem perguntar que a gente sempre lê os comentários, mas a gente nem sempre responde. Preguiça. Mas se for uma pergunta boa, interessante, a gente pode responder, tá, pessoal? Exatamente. Bom, então tá. Era isso, então? Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tá. Tchau, tchau.